É possível que uma pessoa que se tornou cristã perca a sua salvação? É sobre essa pergunta que queremos refletir agora. Olá, muito prazer. Eu sou o professor Klaus, aqui da Faculdade Luterana de Teologia. Sou professor de Teologia Sistemática e Confessionalidade e vou acompanhar você na reflexão sobre um tema muito relevante para a nossa fé. Eu quero convidar a você, caso você ainda não esteja inscrito, que se inscreva no nosso canal, acompanhe a nossa live aqui e receba outros conteúdos e, claro, convido você para deixar o seu joinha se você gostou desse conteúdo. É possível que uma pessoa que se tornou cristã perca a sua salvação? Essa pergunta é uma pergunta bastante inquietante, que arde no coração de muitas pessoas que creem em Jesus Cristo e que fazem parte de igrejas cristãs. Essa pergunta é transversal a pessoas de todas as igrejas. E essa pergunta desponta e se torna mais forte e aguda quando pessoas crentes em Cristo se encontram em alguma crise de fé ou em situações em que lutam com pecados cometidos e que geram sentimentos muito evidentes de culpa. Por isso, antes de responder essa pergunta propriamente dita, seguem algumas orientações pastorais sobre como lidar com as conhecidas crises a respeito da perda de salvação. Todos nós que somos cristãos sabemos que, se cremos em Cristo, somos novas criaturas. As coisas antigas já passaram e estão se fazendo novas. E quando vivemos no discipulado, seguindo o caminho de Jesus, passamos por processos de libertação e transformação da totalidade da nossa pessoa. Passamos por mudanças de atitudes, de comportamentos, por deixarmos Cristo ser o Senhor da nossa vida. E também sabemos que, enquanto vivemos nesse mundo, nós não somos perfeitos. Passaremos por provações e tentações e muitas vezes teremos que pedir perdão a Deus e a outras pessoas, porque caímos em pecado e nos tornamos culpados. E é por isso que também oramos no Pai Nosso: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Assim nós oramos no Pai Nosso. Quando em nossa caminhada, porém, passamos por fases de afastamento de Deus, ou de culpas que se acumulam, surgem crises e temores a respeito da perda da salvação. E nesses momentos existem muitas pessoas que lutam com o pensamento: será que eu ainda sou cristão? Será que eu não caí definitivamente da fé? Será que eu não pequei contra o Espírito Santo e não tenho mais chance nenhuma de obter perdão? Existem pessoas que passam por pensamentos muito sombrios e depressivos e que, na verdade, experimentam terríveis conflitos em sua consciência ao lidarem com tais perguntas. Eu já passei por isso mais vezes. O que podemos responder a essas pessoas? Uma orientação pastoral muito antiga e que ao longo de todas as épocas da história do cristianismo tem sido dada a quem lida e luta com essas perguntas é a seguinte: se você está sinceramente preocupado com a sua situação diante de Deus, se você está profundamente inquieto e entristecido por suas culpas ou por períodos de sua vida em que você andou longe de Deus, se você está inquieto por isso, saiba que justamente esse tipo de preocupação e inquietação é um sinal de que você não caiu da fé e não a perdeu, e de que Deus ainda está agindo em sua vida. Essa inquietação interior ou esse desconforto espiritual que você percebe pelo fato de saber que a sua vida com Deus não está bem naquele momento e de que algo precisa mudar, ao meu ver, é fruto de uma inquietação operada pelo próprio Deus e que deve levar você sempre a abrir o seu coração a Deus, confessar tudo o que te afasta dele, trazer a ele o seu desconforto, rogar pelo seu perdão, pois ele prometeu ouvi-lo e perdoá-lo. Essa inquietação é sinal de que Deus quer você de volta à comunhão, que aquilo que está em desordem seja trazido para a presença misericordiosa dele e seja colocado em ordem. Deus quer que você não continue numa espiral de afastamento dele, mas se arrependa, confesse suas culpas, exponha suas lutas, tristezas e decepções diante dele e retorne à comunhão com ele. Faça isso
e apegue-se nas promessas de Deus e recomece a caminhar com Ele, pois Ele não o abandonou. É por isso que Ele está inquietando você e você não tem paz sobre isso. Agora, uma base bíblica para isso nós encontramos em João 1,9, onde nós lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. E lá em Filipenses 3, 12 a 14, nós também lemos. Paulo diz: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Essas duas passagens, elas nos animam a não desesperarmos e a não pensarmos que fomos rejeitados por Deus ou mesmo que tenhamos perdido a salvação quando falhamos e pecamos, mas que sempre de novo vivamos nessa dinâmica diária de esquecer o passado e recomeçar a partir do perdão de Cristo. E nesse sentido, eu também gosto da seguinte frase de impacto: o cristão não é perfeito, mas é refeito a cada dia a partir da graça e do perdão de Deus. O cristão não é perfeito, mas é refeito a cada dia a partir da graça e do perdão de Deus. Ou seja, na maioria das vezes em que pessoas entram em crises pensando que perderam a salvação e se preocupam muito com isso, essa preocupação justamente é um indicador de que não perderam a salvação, mas apenas de que precisam buscar perdão, recomeçar. E é isso que nós, pastores e missionários, também aconselhamos pastoralmente. Bem, agora que mostramos que a maioria das vezes em que pessoas entram em crise achando que perderam a salvação, se trata de situações bem normais de crise, pela qual quase todos nós cristãos passamos em algum momento da nossa vida, mas que, na verdade, não tem realmente nada a ver com uma perda real da salvação, mas com um momento em que Deus nos chama para voltarmos a Ele. Agora que nós vimos isso, resta a pergunta, então, do nosso tema propriamente dita. E então, afinal, é possível que uma pessoa que se tornou cristã perca a sua salvação? É possível que eu perca a minha salvação e você perca a sua? Se olhamos novamente para a Bíblia, encontramos várias respostas e perspectivas que podem nos ajudar. Uma primeira perspectiva que eu vejo é que todos os cristãos vivem debaixo de uma promessa inabalável de Jesus, na qual podem e devem se apegar em todos os momentos da sua vida. Em João 10, 27 e 28, nós lemos: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aqui, nesse texto, nós temos a promessa de que ninguém pode arrebatar as ovelhas de Jesus de suas mãos. E na pessoa de Jesus, Deus deu o seu sim inabalável de que nos ama e de que todos os que creem nele e fazem parte do seu rebanho, do seu povo, não poderão ser arrebatados da sua mão. Ele é um bom pastor que cuida das suas ovelhas. Todos os cristãos devem se apegar a essa promessa. Nós devemos nos apegar, principalmente em momentos de crises e dúvidas. Essa foi a primeira resposta. Uma segunda resposta que nós encontramos é uma advertência seríssima sobre o perigo de cair da fé e de uma pessoa não mais ser renovada ao arrependimento. Nós a encontramos em Hebreus 6, 4 a 8. E lá nós lemos: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. As palavras do autor de Hebreus que acabamos de ler são muito fortes e contundentes. Ele menciona no início 4 expressões que não deixam dúvidas de que ele está falando de pessoas que se tornaram cristãs. Aqueles que foram iluminados são aqueles a quem Deus abriu o entendimento espiritual para compreenderem o Evangelho e crerem em Cristo.
Os que provaram o dom celestial são aqueles que provaram quem é Jesus, o dom supremo de Deus. Os que se tornaram participantes do Espírito Santo, como diz o autor de Hebreus, são aqueles que creram e que têm o Espírito Santo habitando em suas vidas. E aqueles que provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro são os que experimentaram o poder e o reino de Deus irromperem em suas vidas. Todas essas 4 expressões não deixam dúvidas de que se trata de pessoas já salvas, verdadeiramente crentes, em cujas vidas Deus já iniciou uma maravilhosa obra de salvação. E é destas pessoas que é dito que, se porventura caírem, é impossível renová-las uma segunda vez para o arrependimento. Essa expressão cair aqui não diz respeito a pecados cotidianos e pontuais de cristãos dos quais eles se arrependem e confessam. Cair aqui é uma atitude de rejeição definitiva de Deus e do Evangelho, um afastamento definitivo dessa fé. É uma situação rara que normalmente é o ponto culminante de um processo gradual de afastamento de Deus, mas que em algum momento assume uma forma de uma ruptura na vida da pessoa com a fé. A frase final, onde o autor de Hebreus afirma que, através dessa atitude, tais pessoas que caíram estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia, só reforça que essa ruptura implica em desprezo do Filho de Deus por parte dessas pessoas. Nessa situação, diz o texto, é impossível renovar tais pessoas para um novo arrependimento. É uma situação espiritual gravíssima diante de Deus, de modo que essas pessoas acabam sob o julgamento de Deus. Só que para entender o nosso texto, eu considero muito importante ler os 2 versículos que seguem e depois inserir tudo num contexto maior. Os 2 versículos que seguem contêm uma ilustração dessa situação. E lá a gente lê: porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produzir espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Até aqui a citação. Através dessa ilustração da terra que recebe chuva frequentemente da parte de Deus, ou seja, recebe todas as condições para desenvolver bons frutos, o autor de Hebreus reforça que da parte de Deus há e houve abundância de condições para que as pessoas cristãs se desenvolvessem nos assuntos da fé, crescessem e produzissem frutos. Deus não deixa faltar boas condições, inclusive seu agir é abundante. Mas diante desse agir abundante dele, o autor mostra que essa mesma terra pode ter 2 tipos de produção. Se ela produz erva útil, recebe bênçãos da parte de Deus. Se ela produz espinhos e abrolhos, isto é, se a sua produção vai exatamente na contramão do que é esperado pelo que a cultivou, então ela é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. É interessante que a última palavra sobre essa terra, nessa ilustração, se você parar para observar, fica com Deus. Ou ele abençoa, ou ele rejeita no final. Ou seja, nem mesmo uma terra que produz cardos e abrolhos, que por assim dizer existe na contramão do seu propósito, tem condições ela mesma de dar um fim a si mesma. A palavra final nessa ilustração, se você parar para olhar, permanece, por assim dizer, com Deus. E o autor também aponta para o juízo que Deus reservou para tal situação, né? E, para mim, essa ilustração reforça tanto a responsabilidade do ser humano, que não deve brincar com a graça de Deus, e nem conduzir a sua vida de fé de tal modo que ele a leve com leviandade, pois a sua vocação é para que produza bons frutos, e não espinhos e abrolhos. Mas a ilustração ilustra também, ou mostra também e reforça a soberania de Deus, a quem compete uma decisão final sobre essa situação dessa terra, ou seja, dessas pessoas. É a ele, em sua soberania, que cabe a bênção e que cabe a rejeição.
né? É como se o autor quisesse dizer, da mesma forma como Deus é o único autor e o causador e viabilizador da salvação, da mesma forma cabe tão somente a ele uma palavra final de juízo sobre as pessoas. E o autor adverte com severidade que aqueles que caíram da fé são rejeitados e perto estão da maldição. Agora vejam, a grande pergunta que não quer calar é: qual é a intenção desse discurso no contexto maior do capítulo 5 e do capítulo 6 de Hebreus? Porque nós precisamos inserir esses versículos que nós lemos num contexto um pouco maior. E daí, assim, lendo todo esse trecho, nós percebemos que, pelo fato de os cristãos hebreus terem estagnado em sua vida de fé, e pelo fato de estarem vivendo naquele momento como pessoas que têm fechado seus ouvidos a tudo que Deus tem a dizer, o autor de Hebreus formula esse trecho como uma advertência a eles. Advertência. É como se ele quisesse dizer: a situação espiritual em que vocês se encontram é de estagnação e de retrocesso nas coisas da fé. Vocês não têm ouvido o que Deus tem para dizer para vocês. Se vocês não mudarem de atitude, vocês estão vivendo na contramão dos propósitos de Deus que salvou vocês. Perpetuando essa atitude, vocês estão caindo da fé. E um terrível juízo de Deus recairá sobre vocês. A intenção do autor de Hebreus nesse contexto maior, através dessa advertência, é a de reverter o quadro. Eles ainda não estão nessa terrível situação, mas correm risco. E essa exortação muito severa é um chamado ao arrependimento, um chamado a viverem em coerência com a vocação e a salvação que Deus lhes presenteou. Existe, conforme esse trecho, a possibilidade de um cair da fé, do qual não há mais volta, do qual não há mais como trazer a pessoa uma segunda vez para o arrependimento? Ao que tudo indica, essa possibilidade, pelos versículos que nós lemos e interpretamos no começo, existe. Uma vida em pecado reiterado e em desobediência constante e reiterada pode colocar uma pessoa nesta situação e por isso, justamente, existe uma advertência duríssima por parte do autor de Hebreus. Mas, acima de tudo isso, Deus mesmo, em sua soberania, poderia colocar tal pessoa numa situação de juízo e de condenação por ela ter desprezado e pisoteado e rejeitado a salvação em Cristo. Essa possibilidade, ao meu ver, não pode ser excluída. E por isso, justamente, essa advertência é tão severa. Embora ambos os fatores estejam envolvidos e interligados, a perda da salvação é muito mais uma possibilidade da soberania divina do que do pecado humano. Aí vem a pergunta, uma próxima. Mas será que Deus quer que essa possibilidade se concretize? Resposta bem clara: não. Definitivamente não. Embora seja uma possibilidade real da soberania divina, como expressão de seu juízo diante da culpa humana, ele não deseja que essa possibilidade se concretize. Através da exortação severa do autor de Hebreus, Deus luta pelos hebreus, que estavam vivendo uma vida cristã infantilizada, estagnada, digna de punição. Deus luta para que a situação se reverta. Então, qual é a maneira correta, ao meu ver, de lidar com esse espinhoso texto? Se dissermos que ele só contém uma ameaça que Deus nunca realmente concretizará, estamos enfraquecendo o que o texto está dizendo. Deus ameaça só para assustar, mas no fundo ele nunca vai cumprir essa promessa. Por ser um Deus de amor, tem quem entenda assim, mas eu entendo que quem assim entende enfraquece o que o texto diz. É como se essa advertência fosse meramente pedagógica, mas não real. Por isso, eu considero esse texto não apenas uma advertência fictícia, mas uma advertência real, mas com uma clara intenção de um Deus amoroso que não quer que ninguém se perca e que nenhum crente verdadeiro caia da fé. Essa advertência real quer nos ajudar a não vivermos uma vida de forma desleixada, que pisoteia e despreza a bondade de Deus, e nem de uma forma marcada pelo legalismo e pelo medo, como se tudo dependesse de nós. Eu penso que lidar com o texto dessa forma é saudável para nós, pois aponta para a nossa responsabilidade
em relação à maior das dádivas que Deus nos confiou, que é a própria salvação, sem desleixar o fato de que a última palavra sempre está com o Deus soberano. A nossa responsabilidade é importante. E a nossa culpa, quando vivemos deliberadamente na contramão do propósito de Deus, é grave, mas não a ponto de conseguir definir o nosso destino à parte da soberania divina, como se somente as decisões humanas tivessem a última palavra sobre a nossa vida. Aqui no texto, me chama a atenção que a responsabilidade e as decisões boas ou más dos cristãos são muito levadas a sério e têm consequências boas ou más para a sua caminhada de fé. Mas a última palavra sobre a vida dos cristãos continua sendo a de um Deus soberano. Ele é o autor e consumador da fé, e tão somente a ele cabe o julgamento. E nessa tensão saudável que a palavra de Deus gera em nós, nos levando a nos apegarmos nas promessas de Deus e confiando que Ele vai consumar a sua boa obra em nós, é que devemos conduzir a nossa caminhada de fé. E sobre toda essa temática, eu ainda preciso pontuar mais alguns aspectos. Primeiro, se olharmos para o ensino de Jesus nos evangelhos, ele adverte os seus discípulos que não tentem separar o joio do trigo antes da colheita. Isso significa que nós, como seguidores de Jesus, jamais estaremos em condições de avaliar a vida de fé dos outros, muito menos em condição de julgar outras pessoas, afirmando, por exemplo, que alguém caiu da fé. Só Deus mesmo, que conhece a vida e o coração das pessoas, por ocasião do juízo final, irá julgar e definir o destino das pessoas. Por isso, não nos compete avaliar a fé das pessoas e nem julgar se alguém é ou não crente, está ou não salvo, caiu ou não caiu da fé, está salvo ou perdido. Isso simplesmente não nos compete. Estamos invadindo uma esfera da soberania de Deus. Mesmo que na nossa avaliação humana, alguém, por conta de falar de Deus e estar inserido numa igreja, nos pareça ser indubitavelmente crente, ou alguém outro, por conta da sua vida rebelde, meio afastada de Deus, nos pareça ter caído da fé, não nos compete ainda assim julgar essas pessoas. Não devemos julgar as pessoas não cristãs e nem devemos julgar nossos irmãos e irmãs na fé. Essa não é nossa tarefa. Só Deus conhece o coração das pessoas, só Ele tem acesso real ao recôndito da alma das pessoas e à verdade acerca da vida delas, para além das aparências exteriores. Lide com todas as pessoas e também com seus irmãos e irmãs na fé e com as pessoas da família de Deus a partir do olhar da misericórdia e da bondade de Deus, contando com a graça e o perdão de Deus para a vida delas. Assim como você também conta com essa mesma graça e o mesmo perdão dele para a sua vida. Jamais caia na tentação de julgá-las ou de condená-las. Não coloque pessoas muito cedo no céu, nem muito cedo no inferno. Não separe o joio do trigo antecipadamente. Isso só a Deus compete. Mais um segundo aspecto. Já Jesus, nos evangelhos, mostra que só o dia do juízo final vai revelar derradeiramente a situação espiritual das pessoas diante de Deus. Só lá irá se mostrar se a fé de alguém era autêntica ou, no fundo, falsa. O juízo final trará, conforme Jesus, muitas surpresas. Em Mateus 25, na parábola do juízo das grandes nações, Jesus ensina que muitas pessoas que nem esperavam ser convidadas por Jesus a entrarem no céu, lá estarão. E na parábola das virgens nécias, também em Mateus 25, Jesus mostra que pessoas que tinham por certo que estariam e entrariam no céu, ouvirão dele que ele não as conhece. E em Mateus 7, 21 a 23, Jesus diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fez a vontade de seu Pai que está nos céus. E que, no fundo, só Deus conhece a pessoa. Jesus, inclusive, ensina que naquele dia, que é o dia do juízo final, muitos virão a ele e dirão que expulsaram demônios, profetizaram e até fizeram milagres no nome dele.
mas ainda assim ouvirão surpreendentemente dele que ele não os conhece. Ou seja, o dia do juízo final trará muitas surpresas. E muitos dos julgamentos humanos que nós fizemos se mostrarão como totalmente precipitados e errados. Na verdade, é só esse olhar retrospectivo do juízo final que revelará a nossa própria situação perante Deus. E para finalizar, um terceiro aspecto. O que devemos fazer em relação aos nossos temores de que podemos perder a nossa salvação? Resposta: confiar que Jesus cumprirá a sua promessa de não perder nenhuma das ovelhas que foi confiada a ele pelo seu Pai. Não devemos olhar para nós mesmos e nem para as nossas falhas e pecados, mas tão somente para ele e suas promessas. Podemos confiar que nada pode nos separar do amor de Deus revelado em Cristo. Podemos confiar que Ele, que é o Criador e o Autor da nossa fé, também irá consumar a nossa fé, apesar das nossas falhas, imperfeições e pecados. E nessa confiança devemos confessar nossas culpas sempre, como ensina o Pai Nosso. Não devemos fechar os nossos ouvidos para a palavra e para as advertências de Deus, mas abrir o coração, reconhecer nossos pecados e nos voltarmos ao Deus que sempre toma a iniciativa de nos buscar. E podemos estar firmes e certos de que jamais nos abandonará. Ele jamais nos abandonará, mas lutará por nós e por nossa fé. E isso até o dia da consumação. Por isso, minha última palavra nessa abordagem desse assunto é a de João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. É nessa promessa inabalável de Jesus que você e eu podemos nos apegar em fé como cristãos. Que Deus possa abençoar você a partir dessas reflexões. E se você gostou desse conteúdo ou tem perguntas, escreva aqui nos comentários e a gente se vê nas próximas aulas.